partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Sobe para 33 o número de cidades em situação de emergência por conta das chuvas no Maranhão. Ministro do Desenvolvimento deve visitar regiões afetadas. Operação contra superfaturamento em produtos médico-hospitalares é deflagrada no Maranhão e Piauí. Casal morre após colisão entre moto e carreta na BR-010. E campanha de vacinação contra a varíola dos macacos começa hoje em 3 municípios maranhenses. Está no ar a edição do Jornal Central desta terça-feira, 21 de março de 2023. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. A previsão para esta terça-feira é de tempo nublado em boa parte do Maranhão. Em São Luís, predominância de tempo nublado com grande probabilidade de chuva ocasional sobre pontos isolados a qualquer momento. A máxima na capital maranhense é de 29 graus. Tempo nublado e pancadas esparsas de chuva nas cidades de Imperatriz, Zedoca, Balsas, Codó e São Bento. Nessas regiões, a temperatura chega aos 30 graus. Máxima de 29 graus nas cidades de Bacabal, Itapecuru-Mirim e Pinheiro. Subiu para 33 o número de cidades em situação de emergência por conta das fortes chuvas no Maranhão. Em todo o estado, 6 pessoas já morreram em decorrência dos temporais. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, 399 famílias estão desabrigadas e outras 339 desalojadas. Equipes da Defesa Civil Estadual estão nas regiões afetadas, prestando auxílios às famílias. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, deve visitar o Maranhão em agenda oficial nesta terça-feira para acompanhar de perto os estragos causados pelas intensas chuvas que têm atingido todo o estado. No município de Barra do Corda, por conta das fortes chuvas, um açude não suportou o volume de água e se rompeu. Quem tem as informações é o repórter da região, Astrogildo Melo. As chuvas que têm caído no centro maranhense, região de Barra do Corda, têm preocupado as autoridades municipais que decretaram situação de emergência em vários municípios, como Esperantinópolis, Genipapo dos Vieiras, Barra do Corda. Um açude já estourou, o açude do povoado Boa Sorte, fica entre Barra do Corda e Genipapo dos Vieiras, e o comandante da 11ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, sediado em Barra do Corda, falou a nossa reportagem sobre os desafios e a situação preocupante em toda a região. Ele que está em São Luís buscando apoio e conseguindo cestas básicas já direcionada a alguns municípios, como Esperantinópolis e Genipapo dos Vieiras. Vamos conferir com o Major Matos, comandante da Companhia do Corpo de Bombeiro em Barra do Corda. Foi decretada situação de emergência em Esperantinópolis, que é a área nossa, em Genipapo, em Barra do Corda, muita chuva em São Roberto. Só de açudes que tu quer essa notícia, só teve o da Boa Sorte, certo? Mas sobre danos e decretação de situação de emergência, danos patrimoniais, desabrigado, área de risco, tem para todas essas localidades aí. Já no centro da cidade, aqui em Barra do Corda, no encontro dos dois rios, Corda e Mearim, onde é localizado um balneário bem frequentado na cidade, o balneário Guajajara, também já acendeu o seu sinal de alerta. Os locais de entretenimento, de venda de comida, bares, já começam a ter os seus primeiros pontos de alagamento. A situação é preocupante no município e as autoridades estão alerta, Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiro. De Barra do Corda, Astrogildo Melo para a Central de Notícias. Confira a seguir: moradores de comunidades tradicionais têm casas incendiadas no interior do Maranhão. Os bastidores da política, a movimentação nos 3 poderes, as configurações políticas para as próximas eleições municipais, a economia, as notícias que poderão afetar o seu bolso e a sua vida. Informação em tempo real, participação de mais de 60 colaboradores de todas as partes do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã, transmissão ao vivo às 7 da manhã, em centenas de emissoras de rádio e no canal Central de Notícias Brasil. Aconteceu, você vai ver aqui. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Trânsito. Um casal que estava em uma motocicleta morreu atropelado na tarde desta segunda-feira ao colidir com uma carreta na BR-010 na cidade de Imperatriz. As vítimas foram identificadas como Márcio Pereira e Genicleia Santos. Segundo as primeiras informações, o casal estaria discutindo minutos antes do acidente. A polícia deve investigar as causas. Plantão policial. O repórter Adilson Souza faz agora um giro policial pelo Maranhão e entre os destaques está a prisão de um homem acusado de roubo e estupro na capital maranhense. De acordo com a informação da polícia, o autor dos crimes foi alvo de uma operação da Polícia Civil que está combatendo várias formas de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Após a prisão do homem, ele foi encaminhado para a delegacia e agora está à disposição da Justiça. Na cidade de Buriticupu, um homem foi preso após denúncia de ter cometido um crime de porte ilegal de arma de fogo. Após a denúncia, a polícia realizou diligências e, ao investigar um crime de homicídio ocorrido na cidade, momento em que abordou um homem que portava uma arma de fogo, um revólver calibre 32. Como ele não possuía porte de arma, a arma foi apreendida e o homem recebeu voz de prisão em flagrante. Agora ele está fora de circulação. O suspeito de assalto foi baleado ao tentar roubar uma motocicleta no povoado Paulica, no município de Vargem Grande. Segundo a polícia, o homem foi identificado como Marcelo Pereira Ribeiro, de 25 anos. Segundo a polícia, o homem identificado como Marcelo Pereira Ribeiro tentou assaltar uma pessoa no povoado. Como houve reação, acabou sendo atingido com um tiro na barriga. A polícia foi acionada e, quando chegou ao local, descobriu que o Marcelo tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e, em seguida, foi levado para o hospital, mas não resistiu. Eu fico por aqui e volto com vocês. Adilson Souza, Central de Notícias. Adolescentes são apreendidos no município de Bacabeira com drogas e armas de fogo. Repórter Cristiano Dias. Uma operação entre as polícias civil de Bacabeira e equipe do GSA do 27º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de 2 adolescentes infratores na posse de cocaína, crack e maconha, além de balança de precisão e um revólver calibre 38 com 2 munições intactas. A abordagem aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, em uma residência localizada às margens da BR-135, no bairro Gueto, no município de Bacabeira. Os suspeitos foram apresentados na Depol de Bacabeira, onde foram ouvidos pelo delegado Edinaldo Santos, que deve tomar os procedimentos cabíveis. Central de Notícias, de Itapecuru, região, Cristiano Dias. Casas de comunidades tradicionais foram incendiadas no município de São Benedito do Rio Preto. As famílias foram ainda expulsas de suas terras. Quem tem as informações é o repórter Elivaldo Ramos. Na ação, os invasores derrubaram e atearam fogo em algumas casas. Olha, eles acharam pouco, não conseguiram derrubar, porque os tratores ali atolaram e botaram fogo. Os tratores utilizados na ação ficaram atolados quando tentaram transpor um riacho. Um grupo de policiais militares esteve no local para tentar acalmar os ânimos. Mas isso tá na justiça, não é eu que vou resolver. Mas é quem queria que de vocês, recolhe eles, leva pra delegacia. Leve. Não é eu que vou tomar decisão. Não adianta ficar aqui batendo boca com vocês, vocês com não adianta. Justamente. Não adianta ficar batendo boca. Vocês acham que a gente concorda com isso aqui? Eu tô triste. Tá triste. Beleza. Desde o começo que a gente conhece aí, rapaz. Reparar o tanto de cachorro. Desde o começo da conversa aqui. Não sai não. Tu te lembra. Nesta área, existe um litígio entre as empresas Bomar e Terpas Construções e a Associação de Moradores. Essa briga vem se arrastando há alguns anos. Existe, inclusive, uma ação reivindicatória de posse na Justiça contra a Associação de Moradores. A FETAEMA e o Fórum em Defesa da Vida do Baixo Parnaíba Maranhense emitiram notas de repúdio nas redes sociais. Central de Notícias Brasil, Elivaldo Ramos. Confira no próximo bloco. O Ministério Público realiza operação contra superfaturamento de produtos médico-hospitalares no Maranhão e Piauí.
Os bastidores da política, a movimentação nos três poderes, as configurações políticas para as próximas eleições municipais, a economia, as notícias que poderão afetar o seu bolso e a sua vida. Informação em tempo real, participação de mais de 60 colaboradores de todas as partes do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã, transmissão ao vivo às 7 da manhã, em centenas de emissoras de rádio e no canal Central de Notícias Brasil. Aconteceu, você vai ver aqui. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Tem início nesta semana em São Luís a campanha de vacinação contra a varíola dos macacos. O Maranhão tem atualmente 129 casos confirmados da doença. O estado recebeu 478 doses da vacina. Além de São Luís, também iniciam a ação de imunização os municípios de Imperatriz e Bacabal. O esquema vacinal será de 2 doses, com intervalo de 4 semanas entre elas. O Ministério Público deflagrou na manhã de hoje uma operação contra o superfaturamento em produtos médico-hospitalares no Maranhão e Piauí. Rodrigo Freitas tem as informações. O GAECO do Ministério Público do Maranhão está cumprindo 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Timon, no Maranhão, Teresina e Altos, no Piauí. A Operação Fleming busca desarticular uma organização criminosa investigada por suspeitas de crimes como fraude à licitação, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e superfaturamento de produtos médico-hospitalares. No caso da penicilina, por exemplo, o lucro obtido com as vendas seria de 254%. Os produtos superfaturados seriam distribuídos por meio das empresas Distribuidora Saúde e Vida, Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Limitada e Mundial Distribuidora de Medicamentos Eireli. Os documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos serão analisados pelo GAECO e pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Política. O governo federal relançou nesta segunda-feira o programa Mais Médicos com prioridades aos brasileiros. São 15 mil vagas para atuação em regiões pobres e com pouco acesso à saúde. Quem tem as informações direto de Brasília é o nosso correspondente Paulo Otaran. Criado em 2013 durante o governo Dilma Rousseff, o programa recebeu críticas por ter em seu esboço inicial o aproveitamento de médicos cubanos, já que um grande número de profissionais brasileiros não se dispunham à época em atender cidades e regiões distantes dos grandes centros. A ministra da Saúde, Nízia Andrade, disse que o que diferencia esta nova versão da anterior é o fato de que o programa agora prioriza médicos brasileiros. Serão 5 mil vagas para médicos no primeiro semestre e mais 10 mil vagas no segundo semestre de 2023. Essas vagas contam com a contrapartida dos municípios brasileiros, as 10 mil vagas. Esta nova versão incentiva a permanência dos médicos por longos períodos. Aqueles que ficarem por pelo menos 3 anos na vaga têm possibilidade de pagamento de adicional de 10% a 20% da soma total das bolsas de todo o período em que estiverem no programa. Já os médicos com formação pelo FIES, um adicional de 40% a 80% da soma total das bolsas em todo o período em que no programa permanecerem. O Ministério da Saúde elencou uma série de vantagens como forma de incentivar a participação dos brasileiros. Repórter Paulo Otaran. Ministro Flávio Dino entra com notícia crime no STF contra 6 parlamentares. Priscila Mazenotti. Dino entrou no Supremo Tribunal Federal com uma notícia-crime contra 6 parlamentares de oposição, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, os dois do PL, por fake news. A representação foi proposta no âmbito do inquérito das notícias falsas que tramita no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, Flávio Dino esteve no Complexo da Maré, no Rio, onde se reuniu com líderes comunitários. Após o evento, os 6 parlamentares alvos da ação fizeram postagens nas redes sociais questionando as circunstâncias do ocorrido. Segundo Dino, são 2 fake news. A primeira, que ele esteve na Maré reunido com o Comando Vermelho, e a segunda, que ele estava lá sem escolta policial.
Segundo o ministro, as postagens propagam conteúdo racista e preconceituoso porque criminaliza o Complexo da Maré, que reúne 16 comunidades onde vivem mais de 140 mil pessoas. São 6 ou 7 parlamentares que, de modo associado, faço questão de chamar atenção para este ponto. Não é algo casual, é algo industrial para exatamente procurar criminalizar toda a favela da Maré. Na nossa ótica, isso pode configurar os crimes de calúnia, difamação, racismo, com a configuração dada com a lei sancionada em janeiro, e também associação criminosa. Com informações da Agência Brasil da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Uma comitiva de deputados visitou nesta segunda-feira o shopping Rio Anil, em São Luís, para tomar conhecimento do andamento das investigações e das causas do incêndio em algumas salas de cinema no começo deste mês. Uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros está prevista para esta terça-feira para garantir que todas as alternativas de prevenção de novos incêndios sejam novamente ajustadas e também deve decidir se o funcionamento do shopping será restabelecido independente do cinema. Caso haja liberação, esta já passa a valer a partir de amanhã. Confira em instantes as notícias do esporte. O governo do estado está prorrogando a campanha de negociação para você ficar em dia com a Caema, com isenção total para dívidas de até R$2.000, com contas iguais ou inferiores a R$130 e descontos de até 70% para dívidas acima de R$2.000. Prazo prorrogado até 31 de março. Ligue 0800 7010 195 ou pelo Telegram 98 991 13 0195 ou acesse Caema Mobile e nas unidades de atendimento. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A Prefeitura de Balsas abriu nesta segunda-feira as inscrições para concurso público com 971 vagas para início imediato e cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de abril pela internet no site da Fundação Sousandrade. As vagas são para nível médio, incompleto, nível médio, técnico e superior e os salários variam de R$ 1.300 a R$ 2.560. Rádios comunitárias realizam plenária nacional em Brasília. O repórter Adilson Souza conversou com representantes da delegação do Maranhão. Central de Notícias, direto de Brasília, estamos aqui no Sindicato dos Professores do Distrito Federal, onde irá acontecer mais uma plenária da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, envolvendo todas as delegações do Brasil. Já está aqui comigo o representante da delegação do Maranhão, o Zé Maria, que é da região do Munim, lá da cidade de Catu, onde teve a guerra, a Batalha de Guaxinduba. Ele gosta muito de falar isso. Mas também tem a Jo, que é lá da rádio... de Fortaleza dos Nogueiras, sul do Maranhão. Fortaleza dos Nogueiras presente aqui, como também outros companheiros. Mas vamos falar aqui com ele rapidamente. Jo, para você, como é estar participando mais uma vez de uma plenária dessa que discute um momento tão importante para a Brás, que é essa questão do repasse de financiamento, aumento de potência? Adilson, para mim é uma alegria muito grande hoje estar representando a rádio de Fortaleza dos Nogueiras, lá do sul do Maranhão, e representando também a Brás, Adilson, aqui nessa a plenária nacional. Para nós aqui de rádio é interessante que nós está correndo atrás de aumento de potência, que a gente possa fazer um comercial, que a gente possa aumentar a possibilidade de que a rádio possa crescer. Muito bem, eu vou falar agora aqui com o José Maria Machado, da cidade de Catu, também faz parte da executiva da Abraço do Maranhão. Zé Maria, você que é coordenador de mobilização, você sabe muito bem como é que funciona a rádio no interior do estado. E hoje o que você espera que seja discutido nessa plenária com propostas para que seja colocado em prática em benefício dessas rádios? Adilson, a nossa intenção maior é que daqui saia um resultado definitivo para nossas rádios comunitárias. Você sabe que todas as rádios comunitárias estão com o pires na mão, fechando as portas de fatos que não há esse chamado ajuda financeira para com que essas rádios possam continuar se mantendo. De fato que já participamos de muitas plenárias aqui em Brasília, essa não é a primeira vez, né? Mas eu espero que hoje bate um martelo definitivo a favor das nossas rádios comunitárias. Para isso, temos que aqui estar discutindo principalmente a lei número 9.612. Não adianta se fazer plenária se não tiver como resolver principalmente vários requisitos dessa lei número 9.612. Tá certo aí a participação da delegação do Maranhão aqui no Sindicato dos Professores do Distrito Federal para a realização da plenária desses 3 dias, 21, 22 e 23, discutindo o benefício para as rádios comunitárias de todo o Brasil. Adilson Souza, Central de Notícias. Esporte.
Sampaio Basquete segue com 100% de aproveitamento na LBF. Repórter Jalber Pereira. Em confronto realizado na noite dessa segunda-feira no ginásio Prudente de Moraes, na cidade de Itu, no interior paulista, o Sampaio Basquete venceu o Ituano pelo placar de 95-73. O duelo foi válido pela terceira rodada da Liga de Basquete Feminino. Em busca do seu tetracampeonato na atual temporada, o time boliviano iniciou a partida pressionando o time da casa e chegou a abrir 10 pontos de vantagens nos primeiros minutos. Com um duplo-duplo marcando 17 pontos e acertando 11 rebotes, a ala do time tricolor, Paty Teixeira, foi a jogadora mais valiosa da partida. Já a experiente ala Palmira do Ituano foi a cestinha do duelo com 31 pontos assinalados. Essa foi a terceira vitória seguida do Sampaio Basquete, que lidera a LBF com 6 pontos e 100% de aproveitamento na competição, ao lado do César Araraquara. Já o Ituano segue com 3 pontos, ocupando a 6ª colocação. Na próxima rodada, o Sampaio Basquete vai receber a equipe do SESI, em duelo que será realizado no dia 30 deste mês no estádio Costa Rodrigues, em São Luís, enquanto que o Ituano só volta às quadras no início de abril para enfrentar a equipe do Sodier Mesquita. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jame Chaves. A apresentação de hoje foi de Italiana Luz. O Jornal Central volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até mais. O governo do estado está prorrogando a campanha de negociação para você ficar em dia com a Caema, com isenção total para dívidas de até R$2.000, com contas iguais ou inferiores a R$130 e descontos de até 70% para dívidas acima de R$2.000. Prazo prorrogado até 31 de março. Ligue 0800 7010 195 ou pelo Telegram 98 991 13 0195 ou acesse Caema Mobile e nas unidades de atendimento. Governo do Maranhão.